Bom, pessoal, então boa noite aí a todos. Vamos iniciar aí mais uma OC, né? Estamos dentro ainda do módulo básico e agora a gente vai para uma parte mais específica. Agora sim, como diz, fica mais interessante. A gente está na OC de Fundamentos de Refrigeração e Climatização. Então a gente vai agora aprender um pouco aí da parte prática mesmo. Tanto agora, pessoal, que vocês vão ver. As atividades que vocês vão ter na plataforma, elas vão estar um pouco mais vinculadas às aulas presenciais. Então, por exemplo, eu vou compartilhar a tela aqui e vou mostrar para vocês como é que está essa UC. Daí, questão aí do curso. Então, aqui, ó. Começou no dia 16 e ela vai até o dia 7 de novembro. Ela tem uma atividade só que ela é relacionada à aula presencial. A gente vai ter essas 3 webaulas. Bom, Pode misturar nem sabão em pó. Não. Bom, então, pessoal, o que é a atividade? Essa atividade que vocês vão ter que fazer. Então, você terá que elaborar uma descrição técnica e um relatório com as atividades que deverão ser executadas pelo Faustino, um colega de trabalho responsável pela atividade de campo. Só um minutinho. Tem que nome desinfetante no meu Opa, pó, não. O banheiro foi fumaçado. desculpa aí, pessoal. Então, esse documento será o guia do Faustino. E por isso é muito importante que o mesmo traga todas as informações e procedimentos necessários para a realização da atividade de campo. Então, o que que vocês vão fazer? Ou o que que vocês vão fazer na aula presencial? Vocês vão fazer uma reoperação de um sistema, ou vocês vão fazer o chamado retrofit. O que que é um retrofit, pessoal? É pegar, por exemplo, esses fluidos refrigerantes. Eu vou falar o que que é, né? Fluidos refrigerantes que os HCFCs, como R12, R22, que eles são agressivos à camada de ozônio, né? Eles descobriu que eles destroem a camada de ozônio e fazer a substituição por um fluido compatível, né? Porque é um fluido compatível, pessoal, de forma que a gente não altere muitas características da instalação. Então, por exemplo, não precisa alterar compressor, não precisa alterar a tubulação, né? Nem espessura, né? Nem o diâmetro e nem extensão. A gente mantém ali o original, fazendo o mínimo de operação, só fazendo um fluido compatível. Claro, não é todo fluido que é compatível, né? Você vai ter que escolher um que seja próprio, claro, que não agrida aí a camada de ozônio, senão você vai pôr um outro HCFC, não adiantou de nada. Então, o que que vocês vão fazer para esse retrofit? Um fluxograma com passo a passo das etapas necessárias para o processo de reoperação. Vocês vão indicar os elementos fundamentais que compõem o ciclo de refrigeração por compressão a vapor, eu vou falar deles aí, e a seleção das ferramentas necessárias para a execução do processo. Então, se vocês observarem aqui, pessoal, a forma ideal, né? Eu estou falando aqui, pessoal, ideal porque assim, se vocês já trabalham, muitos aí se já, como diz, já está cansado de saber como é que funciona, já pode fazer. Se quiser adiantar, não tem problema nenhum, podem se adiantar. Agora, quem nunca mexeu, né, quem nunca trabalhou na área, é uma, o que que é o ideal? É esperar a aula para aí vocês terem uma noção do que foi feito, para aí sim vocês responderem essa parte aqui e enviá-la na plataforma. Então você uniu aí a prática com a teoria, né? De certa forma ali é um relato de aula. Então, por exemplo, após a aula fica muito mais fácil para você elaborar esse fluxograma para fazer, por exemplo, o retrofit. Eu vou falar aqui do retrofit, claro, aqui na teoria, vocês vão fazer ele na prática. Assim como os elementos fundamentais. Eu vou falar ele aqui na teoria, o professor vai mostrar para vocês lá os equipamentos. Ó, isso aqui é um evaporador, isso aqui é um condensador, isso aqui é o compressor. O compressor vem junto, eu vou falar também aqui, o professor também vai mostrar lá o funcionamento, principalmente os equipamentos. Então, por exemplo, um manifold, uma balança, o botijãozinho lá de fluido refrigerante, enfim.
as mangueiras, né, de conexão do manifold, enfim, tudo aquilo que é necessário para fazer um processo, né, o escariador, tudo aquele processo para fazer uma instalação, uma reoperação, o que quer que seja. Ok, pessoal? Até que alguém tem alguma dúvida? Tudo certo, então, pessoal? Tudo certo, professor. Tudo certo, pessoal? Pô, pessoal, eu sou meio, eu falo aí, deixa eu, vou dar uma, eu vou dar vou dar uma puxada de orelha de vocês aí, pessoal, mas não fiquem bravos comigo, mas eu sou meio carente aí, pessoal, eu preciso de atenção, eu tenho sério problema de carência aí. Vocês podem falar mais comigo aí, ó. As outras turmas aí, pessoal, pode mexer mais o saco aí, pessoal. Vocês estão com dó de mim aí? Pode falar, pessoal. Qualquer coisa, não incomoda não. Tem um grupo lá de WhatsApp, tem um WhatsApp lá, pessoal. Contato pessoal não é para de enfeite, não. Pode lá. Quem quiser alguém falar, fala. Deu, pessoal? Eu falar aqui, eu tô aberto aí, só tô dando esse puxão de orelha aí, pessoal. Não é nem por não, vocês são aplicados aí, vocês são engajados aqui, só a gente vai ajeitar aí. A gente ter a melhor, até a melhor caminhada aí, certo? Bom, pessoal, então deixa eu continuar aí. Qualquer coisa, pessoal, só levantar a mão aí e ter a palavra aí, a gente tirar as dúvidas. Bom, então, pessoal, a gente vai falar a gente vai falar então aí do ciclo de refrigeração por compressão a vapor. É uma forma de fazer um ciclo de refrigeração. Tem outras formas, esse é o mais utilizado, até porque os aparelhos domésticos de menor porte utilizam esse princípio, né? Esse princípio físico. Então, o ciclo de refrigeração por compressão a vapor, ele vai ocorrer um ciclo devido à movimentação de um fluido refrigerante no sistema de refrigeração. Então, eu vou ter um compressor, eu vou injetar trabalho nesse compressor, ele vai comprimir o fluido e vai fazer então com que ele circule nos diferentes componentes. Basicamente, a gente tem quatro elementos: o compressor, que ele é a aplicação de trabalho sobre o fluido, então ele aumenta a pressão e temperatura do fluido; o condensador, onde o meu fluido ele troca calor com o ambiente, fazendo o calor jogando para fora, ou seja, então ele muda de fase, ele passa de vapor para líquido. O dispositivo de expansão é aquele que a pressão do fluido é reduzida, e o evaporador, que agora ocorre o contrário: o meu fluido vai ser líquido, vai receber o calor do meio, né? Ou seja, ele recebe o calor para poder climatizar. Então, nesse receber calor, ele vai trocar de estado, ele vai passar de líquido para vapor. E aí recomeça-se todo o ciclo, tudo isso sendo circulado, sendo impulsionado pelo compressor, né? Bom, e como eu falei, né, pessoal? Então, quando a gente lida com esse sistema de compressão de vapor, a gente vai variar duas grandezas no fluido: temperatura e pressão. Aqui a gente utiliza o grau Celsius, e pressão a gente utiliza o megapascal, né? Dentro do sistema de refrigeração. E em outros lugares, por exemplo, vai utilizar o grau Fahrenheit, por exemplo, Estados Unidos e países de língua inglesa. Bom, já na escala termométrica, pessoal, eu vou ter o termômetro, né? Então, posso ter um termômetro de bulbo, né? O termômetro de bulbo é aquele que a gente utilizava quando criança, né? As mães colocavam na gente lá, a mãe e o pai, para medir a nossa temperatura, para verificar se a gente estava com febre, né? E como é que funciona esse termômetro, né? Então, encosta-se nessa parte aqui, né? O calor, então, é passado por o calor é transferido ali por condução. Aí, dependendo da quantidade de calor, ele vai expandir esse mercúrio, né? Então, ele vai até a temperatura que está indicando o corpo, né? A gente sabe que nossa temperatura é 35, 37 graus.
A gente tem um termômetro de pressão, né, que é constituído de um bulbo, que é ligado a um tubo capilar, preenchidos por um gás. Então, na medida que o calor é trocado entre o bulbo e o corpo, cuja temperatura eu desejo descobrir, o volume do gás vai variar. Então, esse volume do gás pode aumentar ou diminuir a pressão. Então, nessa pressão, ele vai fazer ali um ponteirinho mudar ali a escala termométrica, para mais ou para menos. E os termopares, né, pessoal? Ele é constituído de um fio metálico e uma ponta ela é soldada com duas junções. Então, uma é em contato com o corpo, né, que é onde eu quero medir a temperatura, e a outra é uma temperatura de referência, geralmente ali o ar ou algo parecido, né? Bom, então como é que funciona? Bom, como tem um fio ali, a primeira coisa vai ser uma grandeza física, que é a temperatura, ele vai gerar uma tensão. Essa temperatura ela gera uma tensão que é proporcional a essa diferença de temperatura entre o corpo e a referência. Então, por isso tem que ter uma referência. Então, a referência gera uma tensão e a temperatura do corpo gera uma outra tensão. Então, faz a diferença. Dessa diferença, ele joga lá na tela qual que é a temperatura que está me dando lá, né? Então, eu vejo então a medição por meio de uma calibração do termopar e a temperatura correspondente. E quando a gente varia a temperatura também, pessoal, a gente percebe que as propriedades do material não podem ser alteradas, ou seja, a temperatura vai variar. E com isso, então, foram desenvolvidos termistores ou termorresistores, então, cuja resistência elétrica ela vai variar devido à mudança de temperatura. E como é que isso acontece? Os equipamentos, então, convertem a variação da resistência elétrica em temperatura por meio da calibração e da aplicação de equações de equivalência. Então, tem uma transformação de uma grandeza mecânica para uma grandeza elétrica, né? Então, a temperatura se transforma ali numa coisa de variação de resistência elétrica e dá para saber, então, a variação de temperatura naquele local ali, utilizando o termo resistência. Outro equipamento que a gente tem é o chamado pirômetro. Ele utiliza a variação das propriedades radiativas de um objeto para calcular a temperatura. Então, como é que ele funciona? Ele utiliza a emissão da radiação do espectro infravermelho. Então, o infravermelho ele tem uma emissão de radiação própria. Então, com essa emissão de radiação, eu calculo qual é a temperatura do objeto, né? Então, aí nesse caso, eu não preciso ter o contato físico com o objeto que eu quero medir, até porque pela própria radiação, a radiação é uma forma de transmitir calor ou de qualquer outra coisa sem precisar de um meio físico para propagar, né? Então, prova maior disso, né, pessoal? A nossa distância do Sol. Então, como é que o raio solar chega aqui na Terra? Que ele consegue viajar no vácuo, que é, por exemplo, fora ali da atmosfera, é o vácuo, né? No espaço ali é vácuo. Então, ali, a luz solar viaja ali milhões de quilômetros, então, com conteúdo de energia, no caso, calor. Já a pressão, pessoal, é quando a gente trabalha, né, para medir pressão de líquidos e gases, né? Então, a pressão é definida como a componente normal pela unidade de área, que é a relação força dividido pela área, né? Então, quando a gente adota uma porção bem pequena de um líquido ou gás como referência, denominado ponto de um fluido, que inicialmente está em repouso, afirma que a pressão exercida ou sofrida pelo fluido é a mesma, independente de sua direção, ou seja, a componente normal da força sobre sua área superficial do ponto vai ter o mesmo valor, independente da região que essa força atua, né? Então é um campo ali. E quando a gente utiliza pressão atmosférica, né, cuja definição é a força realizada pela atmosfera sobre a superfície terrestre, então como referência para medir uma pressão, dá-se o nome de pressão relativa, né? Então, por exemplo, quando a gente mede a pressão, não é o termômetro, esqueci o nome da pressão ali, né? Então ele sempre mede a pressão relativa, então não é a pressão absoluta. Então a pressão relativa, absoluta, você soma aquela pressão mais a pressão atmosférica, né? No caso é o manômetro.
Bom, o manômetro que a gente tem aí, pessoal, mais utilizado é o tubo de Bourdon, né? Ele é o mais utilizado, por exemplo, em sistemas de bombeamento, nas linhas de refrigeração, por exemplo, os manifolds também é um manômetro de Bourdon, nas linhas de distribuição de vapor. Então, até hoje se utiliza devido à sua robustez e sua precisão, né? Mesmo tendo hoje equipamentos eletrônicos. E como é que ele é formado? Ele é um tubo de secção elíptica, né? Então aqui eu tenho pressão, com uma extremidade hermeticamente fechada e uma outra aberta, né? Dobrada até atingir a forma desejada, que depende da sua aplicação. Então, por exemplo, quando pressuriza a parte interna do tubo, então aqui entra a entrada do tubo, né? Então a pressão vai estar aqui, com o depósito que contém o fluido e cuja pressão se deseja conhecer. Então a seção elíptica ela tende a se tornar circular. Então o que leva o tubo a, então por exemplo, ele está iniciado como se fosse um balão, né? Ele começa a tomar uma forma mais regular. Então a extremidade fechada ela vai sofrer um deslocamento que é traduzido em um valor de pressão, né? Então ele traduz um valor de pressão composto por um conjunto de engrenagens, mola e mecanismo de alavanca, fixado à extremidade do tubo de Bourdon conectado ao ponteiro. Então ele converte essa deformação aqui do tubo, né? Então ele vai converter aqui e vai aumentar. Quanto maior ele tiver aqui essa deformação, mais ele gira aqui e vai me dar maior a pressão. E esse deslocamento é proporcional à variação de pressão que é indicado pelo ponteiro. Né? Então aqui, ó, basicamente, ó, então entra a minha pressão, eu tenho essa extremidade aberta, né? E aqui, ó, a pressão, quanto maior a pressão, ele vai movimentando essa alavanca aqui, ó. Então, quanto maior a pressão, essa alavanca ela tende a deformar mais, né? Ou seja, ela vai fazer essa alavanca ir mais e vai fazer o meu ponteiro subir, dando a pressão maior. Se ele tem menos pressão, ele faz diminuir. Isso aqui é a forma mecânica. Então, na refrigeração, né, quem já trabalha já viu, né, o conjunto manifold para medição de pressão. Ele vai ter dois manômetros, né, um azulzinho e um vermelho. Então, um é para a linha de baixa pressão, vou mostrar o que se trata isso, e outro para alta pressão, e ele é interligado por um barrilete, né? Então, é um barrilete ali com visor de líquido. Deixa eu só ver se eu consigo, ver se eu consigo. É, Infelizmente aqui não está funcionando, pessoal. Bom, então, pessoal, é, o calor, aqui está falando que é uma definição difícil, mas o calor, pessoal, é energia térmica em trânsito. Uma melhor forma da gente entender o calor, pessoal, é a gente fazer uma comparação com a parte elétrica. Bom, o que que a gente sabe que é a corrente? A corrente é o que que é? É o movimento ordenado de elétrons que ele vai partir de um lugar que tem muita de maior tensão para algo que tem menor tensão. Então ele vai fazer esse deslocamento. O calor é a mesma forma, só que o calor, ao invés de ser de elétron, é de energia térmica, de temperatura. Então o calor ele sempre vai de algo que está bem quente para algo de menor temperatura, ou seja, de algo de maior temperatura para algo de menor temperatura, né? Então ele vai ter esse trânsito, é como se fosse uma energia térmica em trânsito mesmo, como se fosse uma corrente. Por isso que quando a gente fala de calor, transferência de calor, a gente faz o chamado análogo elétrico, a gente compara com a eletricidade, é uma forma mais fácil de a gente enxergar o fenômeno, né? Então, por exemplo, é, vamos supor ali que a gente tem uma barra de ferro. Então eu vou segurar uma extremidade do ferro aqui, ó, e vou então aqui, ó, acender um isqueiro na outra ponta da barra. Vai chegar um momento que esse calor da barra ele vai passando de molécula para molécula, então as moléculas da barra vão se agitando e vão ficando mais quentes.
Claro, então o calor, o que que é? Ele vai de algo mais quente para algo mais frio. Então a tendência é ele ir passando de um ponto para outro até. Olha, eu vou sentir então ali a barra onde está minha mão, vai esquentar, eu vou soltar ali, porque vai esquentar, vai ficar quente, que ele vai conduzir. Então a forma da gente conduzir calor, pessoal, são três formas. É por condução, que é essa que eu acabei de falar, a convecção, que a gente precisa utilizar um fluido, seja ele líquido ou gás, e a radiação, que não precisa de um meio físico para se propagar. Então, como eu falei, o que é a condução? A gente transfere o calor pelas vibrações das moléculas por meio da interação. Então, indo a nível mais molecular, quando se aumenta a temperatura de um corpo, as suas moléculas estão numa agitação maior, ou seja, eu tenho uma maior energia em trânsito ali. Então, logo, né, ela vai passar para as outras moléculas vizinhas, né? Então, por isso que vai de algo de maior temperatura para algo de menor temperatura. Ela precisa de um meio físico para se propagar. Já a convecção, ela é transferida por meio de escoamento de um fluido, que entra em contato com a superfície do outro corpo e assim, devido a um gradiente de temperatura, realizam a troca de energia do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então, por exemplo, o vento ali, ó, o vento é uma forma de trocar calor, né? Então, por exemplo, quando a gente está num lugar quente, bem quente ali, e não tem nenhum tipo de vento ali, nenhum ar em movimento, a gente dá aquela sensação que a temperatura está maior ainda. Mas no momento que começa a ventar bastante ali, tem muito vento, muito ar, então o ar ele vai, vamos dizer assim, ele transporta esse calor, ou seja, começa a amenizar. É como se fosse um ventilador, né? A gente, quando liga no ventilador, mesmo no ambiente quente, o ventilador ele não climatiza o ambiente, mas ele movimenta o ar, já deixa ali uma sensação de calor um pouco menor, a sensação de calor, né, no caso ali de temperatura maior, de temperatura grande menor. O que também, pessoal, define ali a convecção, quando a gente fala em sensação térmica, né? Então, toda vez que se fala ali na temperatura, né? Tempo, né? O tempo na cidade tal está tantos graus com sensação térmica abaixo. O que que dá essa questão da sensação térmica, pessoal? Movimento de fluido, no caso o vento, né? No caso o ar, né? Então, eu sempre dou um exemplo ali que é prático a gente entender. Então, por exemplo, aqui no centro-oeste, o que prevalece? É um calor quente e seco, a umidade é muito baixa. Só que a sensação térmica, se a gente comparar, por exemplo, no norte do Brasil, então ali Pará, Amazonas, é um calor também, mais ou menos na média igual aqui, só que tem mais umidade. Só que o calor de lá, ele é muito mais insuportável porque ele tem uma alta umidade. Essa alta umidade ali, ou vento, dá aquela sensação de que está mais quente do que aqui. Então, mesmo tendo a mesma temperatura, põe lá 35 graus aqui ou lá. Sensação lá de estar, vamos dizer, numa panela de pressão, a gente está suando. Aqui não, aqui, apesar de estar quente também, a gente suporta mais um calor seco do que um calor úmido. Só que, claro, a umidade, pessoal, se a gente for levar para a umidade, a gente tem que pensar também em questão respiratória, mas não vamos falar disso agora, né? Então, o que eu falei, a convecção precisa de um escoamento de um fluido, né? Então, vamos supor também, quando a gente sua, então, a gente está a base ali do corpo suada ali, vamos dizer assim, úmido, a gente tem uma sensação ali de resfriar o corpo, porque é a convecção, o ar passa ali a água ali com o nosso corpo e resfria. Então, quando a gente se molha, a gente tem uma sensação térmica, o corpo mais, vamos dizer, arrefecido, né? E a radiação, pessoal, há outro tipo de condução de calor. Diferente da condução e da convecção, eu não preciso de meio físico para propagar. No próprio vácuo ele se propaga. Então, ele é através da emissão, geração e da absorção de ondas eletromagnéticas, que pode ser gerada ou absorvida por um corpo. E essa radiação pode ocorrer em diversos meios, inclusive no vácuo, desde que haja gradiente de temperatura entre os corpos. Então, por exemplo, o Sol, ele gera lá milhões de graus lá de temperatura. Só que, né, claro, nem toda aquela temperatura do Sol chega aqui, até pela questão da distância.
E sem falar também que a própria atmosfera e o calor que vai lá do sol até chegar aqui, ele diminui bastante. Então chega ali um calor bem menor, né? Chega ali uma temperatura bem menor. Então, por exemplo, como é que os raios do sol chegam aqui? A distância da Terra ao Sol, justamente pela questão da radiação. Ele não precisa de um meio físico para se propagar. E a questão da radiação, pessoal, todo o corpo radia calor. Então, por exemplo, o ser humano radia calor, né? Então, por exemplo, quando a gente tem aquela câmara infravermelha, a gente vê movimento de pessoas, aquilo, vamos dizer, aquele campo vermelho que a pessoa, que a gente vê ali, por exemplo, na câmera infravermelha, na câmera noturna, o que que é? A pessoa emitindo calor, que é o normal, aquela emissão de calor, por assim dizer, é uma forma do nosso corpo. A gente é um animal. Nós somos animais homeotérmicos, né? Que a gente mantém o nosso corpo a uma temperatura constante, até para o metabolismo, em torno de 37 graus. Então a gente está toda hora absorvendo ou emitindo calor. Para quê? Para manter nosso equilíbrio homostático, né? Homeostático de saúde ali, para o nosso equilíbrio, né, de saúde, de sobrevivência. Né? Então, quando você vê aquele sinal, é a gente emitindo e absorvendo calor. Então, por isso, por exemplo, à noite a gente consegue ver ali qualquer ser vivo que emita calor, a gente consegue ver movimento, é justamente pela questão da radiação, pelo infravermelho. Bom, e o calor, então, pessoal, a gente tem duas formas de determinar o calor. A gente chama de calor sensível, né? O que que é o calor sensível? É aquele calor necessário para você variar a temperatura de um corpo qualquer, sem que haja mudança de estado, né, da substância, seja de sólido para líquido, de líquido para gasoso ou o inverso, né, de gás para líquido, de líquido para sólido. E também o calor latente. Esse sim é a quantidade de energia necessária para fazer a mudança de fase, porém a pressão constante, né, mantendo a mesma temperatura. Bom, iniciando aí, pessoal, pelo ciclo de refrigeração, a gente inicia pelo coração ali do sistema, né, que é o compressor. Bom, o compressor, pessoal, ele recebe inicialmente, então, o fluido que veio do evaporador a baixa pressão e eu preciso aumentar a sua pressão, além disso, para ele poder circular no sistema. Bom, então, para chegar aí olha, uma coisa do compressor, pessoal, dependente do tipo de compressor, meu compressor ele nunca pode trabalhar com líquido, ou seja, o meu fluido refrigerante jamais, em hipótese nenhuma, pode chegar como líquido. Ele tem que estar como vapor, de preferência chamado vapor superaquecido. Né? Então, ele tem que estar com vapor superaquecido porque o compressor ele não é feito para líquido, o líquido é incompressível, então ele danifica. Esse compressor, aí, principalmente os de menor porte, eles são extremamente sensíveis. A gente vai falar mais dos outros tipos de compressor, mas o único compressor que de fato ele suporta o fluido no estado líquido é o de parafuso. Bom, então, pessoal, para chegar no condensador, eu vou precisar passar pelo compressor. Então, ele passa primeiro por um silenciador, né, que é para reduzir os ruídos provocados pelo compressor. O compressor, pessoal, ele gera bastante ruído, até porque são componentes mecânicos que estão ali, né, componente mecânico é atrito, há uma rotação e vibra também, então gera ruídos. E além disso, é um separador de óleo. Até porque, pessoal, no meu compressor, eu vou comprimir o fluido refrigerante. Só que para proteger as partes móveis do compressor, eu vou precisar também de óleo lubrificante. Então, por exemplo, quando a gente comprime aqui, ó, ao mesmo tempo que está entrando o fluido, tem uma parte do óleo que está sendo comprimida ali, ó. Então, uma parte de óleo junto com o fluido tem que ir. Então, eu preciso de um separador de óleo para que esse óleo não vá junto no sistema, né?
Até porque ele tem que ter sua função principal, que é o quê? Proteger as partes mecânicas do compressor. Se o óleo compressor vai embora, opa, peraí, não tem óleo aqui para proteger, né? Então não tem óleo para proteger o compressor, você vai desgastar ele, você vai comprometer seu funcionamento, vai dar um desgaste prematuro e uma morte também igualmente prematura. Então, e além disso, você vai ter outro problema também. E qual que é, por exemplo, o óleo ir junto lá para o sistema. Aí, por exemplo, o óleo misturado com o fluido, você gera uma espécie de. Claro, mesmo eles não se misturando, mas viram uma espécie de terceiro elemento. Então, ele não é nem fluido refrigerante e nem óleo lubrificante. Aí também isso vai dar problema, não refrigera o ambiente. Vai me dar outro problema, ou seja, ou seja, um efeito cascata, você vai me dar um problema todo o sistema, né? Ah, bom, justamente esse separador é para evitar a contaminação do fluido, né, pelo óleo lubrificante, pelas características chamadas tribológicas, né, que é química, físico-química, e capaz de reduzir também o atrito e o desgaste nas partes mecânicas, como falei. Então, lubrificante retirado do sistema separador, né, então eu separo o fluido, meu fluido geralmente, o fluido ele, geralmente ele é menos denso do que o óleo, né? Você pode fazer uma separação simples ali para retirar o óleo do fluido. Aí o fluido segue o seu caminho e o meu óleo lubrificante retorna para o compressor. Bom, então, como eu falei, né, o fluido refrigerante, devidamente separado, ele segue para o condensador. Então, agora ele está em alta pressão e temperatura, visto que essa é a função do compressor. Então, ele pega a baixa temperatura e pressão e aumenta a sua pressão e temperatura. Então, ele está ainda como vapor, alta pressão e temperatura. Eu preciso pegar esse calor e jogar para fora. Então, ele vai seguir no condensador. Ou seja, meu condensador ali, através da serpentina ali, que vai trocar o calor do fluido com o ar e um ventilador que vai induzir essa troca de calor, né, ser mais eficiente, eu vou empurrar esse calor para fora. Então, por exemplo, quem já ficou na frente de um condensador vê ali que, por exemplo, é um ar bem quente, é justamente o ar que eu tiro de dentro do ambiente e estou jogando para fora. Então, por isso que o ar ali no condensador é quente. E outra coisa que eu preciso também é ter espaço ali para o meu condensador jogar o calor para fora, senão aquele calor fica retido ali, eu não consigo depois o demais, vamos dizer, demais onda de calor, por assim dizer, né? Mais calor que eu preciso retirar e continuar ali, eu vou saturar. Então, eu preciso do meu ar ali para poder, preciso, vamos dizer, de um ambiente com circulação para poder jogar esse ar para fora. Bom, então, pessoal, eu cedo esse calor para o meio para reduzir a temperatura. Beleza. Então, agora o meu condensador eu passei por ele. Aí eu tirei o calor, ele vai mudar de fase. Então, nesse momento do condensador, ele vai passar de vapor para líquido. Bom, eu estou falando o compressor do condensador de forma separada, né, pessoal? Mas a unidade condensadora, estou falando dos sistemas tradicionais, sem ser o ar-condicionado de janela, mas o split firewall, né, os splits, os sistemas splits que são separados, o compressor e a condensador estão na mesma unidade, né, que a gente chama de unidades externas, estão do lado de fora, mas estão ali no mesmo gabinete. Então ali ele vai transformar em líquido, né? Então passei em líquido, então ele vai entrar em um tanque, onde eu compenso o volume de excedente de refrigerante. Feito isso, o meu fluido agora, líquido, ele serve para uma válvula de bloqueio que é interromper o fluxo refrigerante caso seja necessário realizar a manutenção do sistema. A gente chama de válvula de bloqueio ou também válvula de serviço, que é onde a gente faz ali as intervenções, seja para retirar ou colocar mais carga de gás, seja para fazer um retrofit, seja para fazer uma mudança, né? Então eu retenho inicialmente quando a gente compra o ar condicionado, né, o sistema split, todo o meu toda a minha carga de refrigerante está dentro da unidade condensadora. Então eu jogo todo, né, eu coloco todo o meu fluxo de gás dentro da condensadora, fecho as válvulas para poder, por exemplo, fazer uma mudança
né, ou mudar a condensadora de lugar, ou mudar todo o meu conjunto de lugar, né, aí eu utilizo essa válvula de serviço. Então, pessoal, passando ali pela válvula de bloqueio, né, a gente passa pelo filtro secador. O meu filtro secador, ele é capaz de reter partículas sólidas ou umidade presente no refrigerante. A gente vai ver mais na frente, pessoal, que um dos processos também que a gente faz é um processo de vácuo, né? Vácuo principalmente para tirar ali partículas e o nitrogênio também para retirar a umidade. Mas mesmo assim pode ter ainda resquício de umidade. Mesmo resquício, por mínimo que seja, pessoal, de umidade, ele é prejudicial, até porque a gente está lidando com fluido refrigerante, pode chegar a temperaturas muito baixas e temperaturas negativas e umidade, que é água, opa, a água ela solidifica a 0 graus. Ou seja, pode formar cristal de gelo e pode chegar em pontos que a tubulação é fina e bloqueia. Então, por exemplo, umidade, por menor que ela seja, ela ainda é prejudicial ao meu sistema. Então, tem que evitar a todo custo. Então, mesmo eu tendo total garantia de que eu fiz a limpeza, utilizei o vácuo no tempo certo, limpei com nitrogênio na quantidade certa, eu fui até além, mas a gente tem que pensar também que vai ter algum resquício. Então, por isso eu utilizo o filtro secador, né, onde eu vou reter essas partículas sólidas. Então, eu passo por esse filtro secador para justamente reter partícula sólida e também umidade. Aí, antes de chegar no dispositivo de expansão, alguns equipamentos, né, pessoal, não são todos, vai ter chamado visor de líquido, para verificar, por exemplo, em qual estado o meu fluido refrigerante está. Então, nesse momento, antes dele passar pelo dispositivo de expansão, ele deve estar como líquido. Claro, ele pode ter uma mistura líquido e vapor, mas a maior percentual da mistura tem que prevalecer de líquido. Se ele tiver um percentual maior de vapor, ou seja, não condensou adequadamente, tem algum problema no meu circuito. Eu tenho que fazer alguns testes para verificar o que ocorre. Descobri então que é tudo líquido, tá? O meu fluido vai percorrer o filtro capilar. O filtro capilar, pessoal, é um tubo bem pequenininho, que é justamente por isso que tem que ter o filtro secador, porque se tiver umidade e ele, vamos dizer assim, solidificar nesse filtro capilar, ele pode trancar todo o sistema, ele pode entupir o sistema. Assim como partículas também. Um simples acúmulo de partícula também pode entupir o sistema. Ah, então, a partir desse processo, ele vai passar pelo dispositivo de expansão. Então, ele agora vai diminuir pressão. Então, diminuiu a pressão, ele agora como líquido, como ele está com menor pressão, ele tende a evaporar. Então, vai ter uma evaporação instantânea. Claro, vai fazer uma redução de forma, claro, que eu não evapore tudo, até porque uma boa parte tem que evaporar no próprio evaporador. Então ele chega no evaporador e uma baixa pressão e é vaporizado, né? Então ele está a baixa pressão e agora ele vai passar no evaporador para trocar o calor com o ambiente, ou seja, ele está frio, então esse frio que está no fluido refrigerante, ele vai, vamos dizer assim, o ar vai ser captado por cima, geralmente ali pelo ar. Esse ar quente vai trocar de calor com o fluido refrigerante. Então, esse calor que estava no ar passa para o fluido refrigerante e esse frio que estava no fluido refrigerante passa para o ar. Então, agora eu climatizo o meu ambiente. Então, ele vai trocar o calor. E nesse instante, então, o meu fluido ele vai passar de líquido para vapor. Então, ele vai evaporar. Por isso, o nome de evaporador, que é a unidade interna que a gente tem. A gente chama de evaporador, que está dentro dos ambientes. Bom, e para o bom funcionamento do compressor é preciso que é apenas vapor, como eu falei, tem que ser apenas vapor. Todos os tipos de compressores, à exceção do parafuso, eles não toleram líquido, eles estragam com muita facilidade, eles são bem sensíveis. E então, para isso, eu vou superaquecer o meu fluido refrigerante. Eu superaqueço para garantir que ele não tenha nenhum resquício de líquido, seja totalmente vapor. Bom, então pensando nisso, pessoal, após o evaporador, né, então até para não ter problema
no próprio compressor, eu posso colocar um outro elemento que é o acumulador de sucção. Então, ele separa a fase líquida da fase de vapor, justamente para evitar que qualquer tipo de líquido atinja o compressor. Passe primeiro nesse acumulador ele começa a evaporar, mesmo que de forma mais lenta, mas eu garanto que ele vire vapor, né, e que ele não vá como líquido para o compressor. E além disso, né, é, ele vai ter um filtro, né? Nesse acumulador vai ter um filtro de sucção para também impedir que sujeira retorne ao compressor, ou seja, para impedir que alguma, né, vamos dizer ali, alguma sujeira de contrabando ali vá para o compressor. E logo após o fio de sucção, vou ter o sistema de segurança, que é pelo pressostato de alta e baixa pressão e pela válvula de bloqueio, né, que vão interromper o fluxo do fluido refrigerante, caso ocorra algum defeito por falta ou excesso de pressão. Então, por fim, o fluido refrigerante volta ao compressor na fase de vapor e o ciclo de refrigeração é reiniciado. Bom, pessoal, então como é que é o ciclo, né? Aqui não mostra, eu vou desenhar para vocês aqui de forma rápida. Bom, então o ciclo, pessoal, eu vou ter o evaporador, então vou escrever aqui evaporador. Então, eu tenho o evaporador, eu tenho o compressor. Então, eu tenho o compressor, eu tenho o condensador. E o dispositivo de expansão. Então, pessoal, é basicamente isso daqui. Aqui, pessoal, separa o compressor do condensador, eles estão na mesma unidade, né? É só para efeito didático mesmo. Então, vem o compressor para o condensador e aqui para o dispositivo de expansão. Bom, então aqui, pessoal, se a gente fizer uma espécie de fronteira, como é que é aqui? Então, por exemplo, daqui para baixo, dessa linha para baixo, a gente chama de linha de baixa pressão, ou seja, aqui chama de linha de baixa. Então, opa. Então, aqui linha de baixa pressão. E essa aqui é a linha de alta pressão. Bom, por quê, pessoal? Porque ó, do compressor ele vai estar vapor a baixa pressão, ele vai agora estar vapor a alta pressão aqui. Aí depois aqui ele vira líquido, né? Líquido a alta pressão aqui. Depois ele vira líquido a baixa pressão.
Então, é basicamente aqui a parte de alta pressão aqui e a de baixa aqui. Geralmente pode falar também, pessoal, devido a estar chegando o compressor, a gente chama também de linha de sucção e de descarga, né? Então, a gente linha de alta e baixa ou linha também de alta pressão ou, eu vou falar aqui descarga, né? Ou descarga. E ou sucção. Além disso, pessoal, a gente também pode passar uma outra linha imaginária aqui, ó. Essa agora, que é, aqui é, vamos dizer assim, superior e inferior, aqui lado direito, lado esquerdo. Lado direito aqui, ó, então da linha de aqui para a direita, é a linha de líquido, ou perdão, a linha de vapor. Então aqui, ó, aqui está vapor a baixa pressão e aqui está a linha de alta pressão. Então aqui é a linha de vapor, então aqui é a linha de vapor e esse outro lado aqui é a linha de líquido. Porque aqui ela vai trocar calor, vai virar líquido a alta pressão e aqui líquido a baixa pressão. Então tá vendo? Ó, é como se tivesse hemisférios e meridianos igual, por exemplo, a Terra, né? A Terra a gente tem latitude e longitude aqui da mesma forma. Então tem a linha de alta e baixa pressão, ou seja, linha de baixa sucção e linha de pressão descarga. São basicamente os componentes aí. Claro, né? A gente vai, esses são os básicos. Então, por questão de eficiência, de acionamento, a gente vai ter alguns componentes, principalmente eletroeletrônicos, para melhorar a eficiência energética de funcionamento, que é do compressor, né? A eficiência também de troca de calor, para poder economizar energia, principalmente. Bom, então aí foi o que eu falei, né? Os quatro componentes. Bom, então falando é, particularmente do compressor, pessoal, então quando a gente está fazendo um projeto de climatização ou está projetando o próprio aparelho de ar-condicionado e vou dimensionar o compressor, né? Então para dimensionar ele eu preciso saber qual que é a aplicação, né? Quais são as temperaturas envolvidas, a potência requerida, né? Então qual é a potência de acionamento, então, tanto que ele precisa, por exemplo, para tirar calor, né? Então, geralmente, quando a gente fala, é o ar-condicionado de tantos mil BTUs, mas não é a capacidade do compressor, é a capacidade frigorífica, né? Ou seja, é a capacidade de BTU horária, a capacidade de retirar calor por unidade de tempo, no caso, hora, né? BTU é a unidade inglesa térmica, né? Que é o BTU. Aí, nesse caso, é a potência de acionamento do compressor, qual que é o fluido refrigerante e o óleo que eu vou utilizar, né? Então, não tem como dissociar ali, né? Qual é o local de instalação, né? Então, esses são algumas coisas que eu levo em consideração ao dimensionar um compressor. E na classificação, pessoal, ele pode ser classificado de acordo com sua disposição e acionamento mecânico. Então, de acordo com a disposição, eles podem ser classificados como herméticos, semi-herméticos e abertos. Os herméticos, né, ele tem um motor e o compressor montado em uma carcaça hermeticamente fechado por solda. É o que a gente tem, por exemplo, nos nossos congeladores, né, nas geladeiras, no ar-condicionado aí residencial, né, alguns aparelhos maiores ali. Então, pessoal, ele é um compressor totalmente fechado, ele é soldado. Então, ele é um compressor que ele é utilizado até o fim da sua vida útil. Não tem como fazer testes além de teste elétrico ali. Não tem como fazer além disso, porque a única coisa que a gente tem ali, vamos dizer, acessível. Mecanicamente, não tem como a gente alterar nada, porque é fechado. No momento que você abre ele ali, passa um disco de corte, destrói a solda, não tem como você fechar de novo e passar a solda, não tem como, você inutilizou o equipamento, né? Então, por exemplo, até quando vocês vão ver um compressor aberto, por exemplo, num laboratório, numa escola, né? Até porque já é fechado, é inutilizado. Aquilo realmente é para vocês enxergarem como funciona, como é que é por dentro, né? Até para ter noção ali do funcionamento.
Então, esses compressores, eles são utilizados até o fim da sua vida útil. Não tem como fazer nenhum tipo de manutenção, trocar uma peça específica. Então, ter- como diz, acabou sua vida útil, você troca por um novo, utiliza um novo. Só que, né, pessoal, se faz se dá todas as condições, por exemplo, de funcionamento do refrigerador ou do sistema de ar condicionado, você tem aí compressor que dura aí 15, 20 ou até mais anos aí sem nenhum problema. Então é só em casos extremos, quando você não utiliza ele, não faz a operação conforme o fabricante indica. Aí você vai ter ele durando bem menos tempo. Eu, por exemplo, assim, eu sou, pelo que eu já vi compressor durar 25 anos aí tranquilamente, até mais, dependendo aí da utilização, utilizando certinho. O outro aí, pessoal, é o semi-hermético. Ou seja, o semi-hermético, apenas uma parte dele é aberta, né? Eles vão ter as partes mecânicas e elétricas juntas, mas não vão estar soldados, né? Então não é totalmente fechado. Então, nesse caso, eu posso fazer algumas intervenções de troca de peças e de manutenção. Só que esses compressores, pessoal, é para sistemas de maior porte, né? Então já são sistemas ali centrais de água gelada, que a gente vai ver depois aí. E os compressores abertos, pessoal, ele tem seus elementos montados separadamente. Então, seu acionamento mecânico e a parte mesmo de compressão são separados. Então, para fazer essa união ali, eu vou utilizar elemento de máquina, no caso, correias, né? Polias e correias. Esse tipo de compressor, por exemplo, é utilizado nas aplicações industriais. Então, por exemplo, sistemas de amônia vai utilizar esse sistema com compressor aberto, né? Até por questão da amônia, tem que ter todo um cuidado, né? Pela questão de vazamento, segurança, enfim, aí é um cuidado que eu devo tomar aí. Bom, e os compressores, pessoal, então a gente viu ali agora com acionamento mecânico, eles podem ser em alternativos, como se fosse um pistão, os rotativos de palhetas, o caracol, o scroll, o parafuso e o centrífugo. Pessoal, deixa eu só ver aqui, eu acho que tá com um probleminha aqui. Eu vou mudar, pessoal, depois eu vou mudar, pessoal, uma mais atualizada, acho que tá dando problema aqui. Tá dando problema. Bom, pessoal, então, até amanhã, pessoal, eu creio que eu vou alterar isso aqui, deixar esse slide interativo com um atualizado, até para mostrar essas animações, fica até mais fácil ali, mais didático de assistir. Professor, Pode falar, quem perguntou? no caso que o senhor está falando sobre o compressor, a questão dele não poder ser mexido, mas a manutenção, o senhor disse que não tem como dar manutenção, mas a questão da troca do óleo a gente consegue fazer, não é isso? Nele? No Do hermético, hermético? não. Não, no hermético não dá. Aquele óleo é feito para durar o tempo mesmo que ele foi projetado. Não tem como, ele é fechado mesmo. Não, dá é forte demais, meu amigo. Já troquei mais de 100 compressor, como é que não dá? Aí você já foi longe demais. Opa, É então, isso que eu quero desculpa aí. saber. Dá para trocar? Não, Eu eu não queria sabia saber. não. Para mim, A fechado gente ali, como faz, é que você faz? Ó? Dá pra trocar, agora tem que remover ele emborca do aí, sistema, deixar ele 2 dias de cabeça pra baixo. Dá muito trabalho, né? de cabeça Mas para dá pra baixo, trocar. A depois vida faz útil, a a vida útil substituição. diminui, não, Emerson? Só para curiosidade. Normalmente, quando tá contaminado o óleo, a gente consegue prolongar a vida útil, né? Porque a gente tá com óleo contaminado. Aí, seja por umidade, seja um óleo contaminado por outro fluido. Mas o fechamento, Emerson, depois, assim, garantir que tá Não, totalmente então, mas aí fechado. não abre ele, não. Não abre, não. Não abre o Só invólucro, escoa não. e A gente depois faz a tira as colocação por cima. tubulações, Não abre, né? expurga, Entendi. faz uma lavagem com óleo. No caso, você usa um óleo para pré-lavagem e outro óleo que vai de fato voltar para o local. Entendi. Tá.
Tá perguntando por causa disso, é nesse sentido, se é correto, não é, porque a gente Não, faz, né? Mas aí tem em relação a isso, né? Se o que a gente faz no dia a dia é uma coisa, mas a gente está no curso para poder saber se pode, se é correto, se não é. Por isso que eu estou lhe perguntando. É porque a gente vai pela orientação de fabricante, né? Então, eu duvido do fabricante, mas aí eu também não posso estar falando algo também aí equivocado, né? Eu também vou dar uma olhada também ali, ver se na manutenção fala alguma coisa aí, mas não é discordando também não, viu, Emerson? Nem também falando assim, vai fazer isso e Não, tá tranquilo. de Assim, algumas forma marcas nenhuma. até não recomendam, né, a troca. E É, outras marcas recomendam a troca agora com um fluido lubrificante da própria marca. Tipo Danfoss, Emerson Corpland. Ela deixa bem claro que o fluido tem que ser o mesmo fluido que a marca usa. E aí, às vezes, é R$ 700 um litro, 600, é inviável na maioria dos casos, né? Já compressores menores, de 9, 10 mil, aí é mais viável a troca. depende do porte, né? Esse pequenininho acho que é até mais Exato. difícil, né? Tranquilo. Como o Emerson disse, a gente deixa lá de cabeça abaixo e espera ele escoar, né? E aí depois a gente faz a reposição. É certo, não, aí eu vou falando, eu não, até que não sabia mesmo, não. Aí já tem o pessoal que tem um procedimento mais radical, que realmente abre o compressor na serra e depois faz a solda. Rapaz, tem que garantir na solda aí, hein? Exatamente. Aí para o cara abrir, aí o cara tem que se garantir numa solda. Viu? E inclusive por causa da pressão, não é só a questão de vazar fluido, né? Mas É, é pela pressão justamente, mesmo para não dar estouro. Eu Aí eu também justamente. não. pensava o mesmo, mas aí eu fui fazer uma pesquisa e assim, o invólucro é a parte de baixa pressão do compressor. Então a gente imagina a pressão da descarga, mas sendo que não vai ser a descarga ali. Ali é sucção, né? Isso, todo invólucro de bobina normalmente é sucção. Entendi. Também. É, Saber também. analisar isso ainda. É, Bom, mais alguma dúvida, pessoal? Obrigado aí pela contribuição, hein, pessoal. Eu falo, vocês conversam aí, que vem conversar melhor aí, troca ideia aí. Isso aí é o intuito mesmo. Professor, beleza. Sim, pode falar. professor, então, no caso, para esses compressores herméticos, eles só podem fazer 3 tipos de manutenção, né? Que é a parte elétrica, que são as bobinas, né? Para ver se estão queimadas. A parte de compressão do próprio compressor, que é através do ergômetro. E megômetro, aliás, desculpe. E também essa parte aí que eu também não sabia, não, que trocava os óleos dos compressores. Eu também não. Geralmente recomendava trocar, né? Mas a questão também é da venda, né? Justamente. Mas tudo bem. Então, Não, pô, isso eu também, eu falo que é indicação mesmo, mas, papai, você tem como fazer ali, ó. E Só igual falou, reiterando a palavra depende do muito, amigo, mas é igual você falou, Emerson, depende muito do fabricante. Tem fabricante ali que vai dar as orientações, outros vão falar, ó, melhor não, né? complementando o que o amigo falou, ele falou do megômetro. O megômetro é para ver em relação à isolação das bobinas, né? Aí Isso, ele falou em relação à megômetro. pressão, aí ele Pressão é complementou. manômetro. manômetro. Desculpa, foi isso mesmo. Manômetro, O é isso isolamento mesmo. dos filamentos da bobina, isso mesmo. O megômetro. Bom, pessoal, então, não havendo mais dúvidas aí, eu vou finalizando aqui. Mais alguém, pessoal? Só para eu... Bom, pessoal, então vou finalizando aqui por hoje. Se tiver então alguma dúvida, questionamento aí, pessoal, só me procurar aí, tá bom? Então, desejar a todos uma boa noite aqui, pessoal. Fiquem com Deus aí, até a próxima. Boa noite aí, Boa pessoal. noite. Boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite aí, pessoal.